Mesmo com a bolsa de valores caindo desse jeito aqui, olha só, nos últimos 6 meses, ela saiu dos 134 mil pontos para os 119 mil pontos, caindo quase 11%. Mesmo com essa queda, a minha carteira de investimentos está no positivo. Olha lá, valor investido 626 mil contra um ganho de capital de 38 mil reais, totalizando 664 mil reais. Olha lá, nesse último ano aqui, enquanto que o Ibovespa está caindo 8,4% no Brasil, a minha carteira está em 14% já de rentabilidade, contra uma inflação de 2,37%, na teoria, e um CDI de 5,08% ao ano. Você quer saber qual foi a principal estratégia que eu botei na minha carteira para ela ficar positiva, mesmo nesse cenário apocalíptico que passa o Brasil? Fica até o fim do vídeo que você vai descobrir isso, eu vou te contar. Olha aqui o dado atualizado que eu peguei para vocês das principais bolsas de valores do mundo. A gente tem aí 45% de valorização, a de Taiwan 20%, a Nasdaq lá dos Estados Unidos 11,9%, a da China 11%, o S&P 500 11% e a do Brasil é a última do ranking, é a pior bolsa do mundo. Está no negativo, enquanto quase todas as outras aqui estão no positivo. Ah, mas Diego, então a nossa bolsa está ruim porque as empresas brasileiras estão ruins? Elas estão falindo? Elas estão demitindo as pessoas? Estão lucrando menos? Nananina não, galera. A gente tem um indicador que é o preço dividido pelo lucro e ele mede isso, o preço das ações contra o lucro delas. Olha só, quanto menor for o PL, mais barata a nossa bolsa tá. Significa que ela tá lucrando, mas ela tá com um preço menor do que deveria. Olha só, antes da pandemia, o PL da bolsa estava em 17 anos de retorno. Quando estourou a pandemia, olha lá o PL, gente, para onde foi, ó? 9,5 anos. Ou seja, naquele momento que estava todo mundo comprando achando que a bolsa estava barata, o retorno da bolsa estava em 9 anos e meio. Na data de hoje que eu gravo esse vídeo, o PL da bolsa está em 7 anos 9, ou seja, quase 8 anos, menor do que na época da Covid, quando estourou a pandemia. Ai, mas Diego, então se as empresas estão lucrando, por que é que o preço delas caiu tanto? Por que tá tão barato? Pela insegurança fiscal do Brasil. Olha aqui o déficit nominal que a gente tem hoje no governo brasileiro. Pensa que o governo é que nem a gente. A gente ganha uma parte do dinheiro e a gente gasta uma parte desse dinheiro. Se os nossos gastos são maior do que os nossos ganhos, a gente fica no prejuízo. E é o que está acontecendo. Olha só, na pandemia, a gente teve aqui um prejuízo que chegou a 1 trilhão de reais. E agora, em 2024, a gente tá voltando com prejuízo. Você vê, ó, a gente recuperou aqui, chegou a 460 bilhões aqui o prejuízo, então a gente tinha reduzido esse prejuízo e agora ele tá voltando. Ou seja, o governo brasileiro está gastando muito, muito mais do que ele arrecada. E aí, com o objetivo de tentar atrair investidores para o Brasil, olha o que o nosso presidente falou. E atrair também investidores. Atrair uma pinóia, os investidores picaram a mula daqui. Seu objetivo era atrair, não deu muito certo, você vai ver. Arrumando a casa e colocando as contas públicas em ordem para assegurar o equilíbrio fiscal. O aumento da arrecadação e a queda da taxa de juros permitirão a redução do déficit sem comprometer a capacidade de investimento público. O Lula quer atrair investidores para o Brasil usando duas estratégias. Aumentar a arrecadação de impostos, ou seja, colocar mais imposto ainda para a gente pagar, cara de palhaço aqui, ou abaixar a taxa de juros. E agora eu vou te mostrar como tudo isso aqui está conectado e por que não vai dar certo tentar fazer isso. Vamos começar com a taxa de juros, a taxa Selic, que hoje está em 10,5% ao ano e eles querem reduzir mais essa taxa. Ótimo, poder reduzir a taxa é muito bom, realmente a economia anda melhor, o governo tem menos despesas, né? Porque esse déficit tem relação justamente a pagar os juros dessa dívida. Só que a gente não pode marretar a taxa de juros para baixo, como a gente bem entende. Quer ver um exemplo disso? Olha só, aqui a gente tem a taxa de juros em cinza e a inflação em laranja. A taxa de juros ela deve ficar sempre acima
acima da inflação, porque senão, com os juros baixos, as pessoas começam a gastar mais, e isso faz a inflação subir mais, ou seja, o preço das coisas começa a ficar mais caro. Olha só, na época da pandemia aqui em 2020, o governo, para tentar estimular a economia, abaixou na força ali a taxa de juros. A taxa de juros saiu ali da casa dos 8% para 2% ao ano. O governo estava com medo das pessoas ficarem em casa, não gastarem, e isso desaquecer a economia e prejudicar a nossa economia. Então eles abaixaram a taxa de juros, meio que para tentar estimular. E olha o que veio depois. Olha ali o laranja, a inflação subindo feito o terror das cabritinhas. Pois é. Galera, essa inflação começou justamente porque depois a pandemia foi passando, as pessoas voltaram a consumir, com uma taxa de juros baixa dessa, todo mundo financiou carro, casa, e o preço de tudo foi subindo. Então, se você abaixa a taxa de juros só porque você quer ou só porque o presidente tá mandando, você ferra todo mundo, principalmente a população mais pobre. Porque a primeira coisa que vai subir de preço é a comida, é a gasolina que transporta os nossos alimentos, são um remédio que a gente usa. Olha lá, os Estados Unidos mantiveram a taxa deles de juros em 5,25%. Você acha que o investidor lá de fora, ele vai olhar para o Brasil aqui a 10%, com o risco brasileiro, o risco da moeda, do real, e vai olhar para o dólar ali no vizinho, né, no país de cima, com juros de 5,5%? O que ele vai preferir? Correr o risco americano ganhar 5% ou correr o risco brasileiro ganhar 10%? É exatamente por isso que as pessoas, os investidores, tiram dinheiro do Brasil nesse momento. Isso faz a nossa bolsa cair, porque eles vendem as ações que eles tinham aqui. Eles vendem o título do tesouro que eles tinham aqui. Quer ver a prova? Olha esse gráfico que mostra a entrada e saída de recursos dos investidores estrangeiros na Bolsa Brasileira. Olha lá, 2020 ficou no 0 a 0, 21 positivo, 22 gente entrando, 23 gente entrando. Isso aqui, ó, tá em milhões, então foram 55 mil milhões, ou seja, 55 bilhões de reais. E esse ano aqui, ó, já foram 16 bilhões de reais de capital estrangeiro fugindo, pessoas que deixaram o Brasil. Olha o que acontece com o dólar quando os investidores decidem que o Brasil não vale o risco. Nosso dólar sobe. E adivinha, o preço da gasolina tá ligado no dólar. A gasolina que movimenta todo o transporte de alimento, comida, remédio do nosso país. O preço de tudo começa a subir, a inflação começa a subir. E para onde a gente volta? Para esse gráfico de novo. Se a inflação começa a subir, a taxa Selic não pode cair. Então é isso que o presidente não está entendendo. Alguém manda esse vídeo aqui para ele? Aquelas. A gente precisa manter o dólar baixo para a inflação não acontecer aqui. Aí sim a gente vai poder reduzir a nossa taxa de juros. E aí nossa economia volta a girar melhor. Os investidores voltam para o Brasil, porque a inflação tá baixa. Cortando gasto e não arrecadando mais imposto ou tentando cortar a taxa Selic. Vamos falar do imposto, que é a segunda medida que o Lula falou? Existe um conceito da economia, uma teoria, que foi criada por Arthur Laffer, que é a curva de Laffer. Olha só que interessante. Aqui no eixo X a gente tem a carga tributária, ou seja, o percentual de imposto que o nosso país vai cobrar ali das empresas, da população. No eixo Y, a gente tem a arrecadação, ou seja, o dinheiro que o governo de fato vai receber. Perceba, são coisas diferentes. Se o governo decidir cobrar uma carga de 100% do que as pessoas ganham, olha só, a arrecadação tende a ser zero. Tá vendo que a arrecadação começa em zero, ela sobe, depois ela volta a ser zero? Porque pensa, quem é que vai empreender? Quem que vai querer abrir um mercadinho, uma padaria, se o governo ficar com tudo do que você ganha? A arrecadação do governo vai ser zero. Não porque a taxa é zero, pelo contrário, a taxa vai ser 100%. Só que é 100% de nada, já que as pessoas vão deixar de empreender, vão deixar de sair para a rua, não vai valer mais a pena você sair aí para tentar um negócio. Para que eu vou trabalhar se o meu imposto sobre a minha renda vai ser de 100%? Você entendeu? No outro extremo, a gente tem aqui a arrecadação de 0%. Também, a arrecadação do governo seria R$0. Porque aí vai estar todo mundo lá consumindo desenfreado, só que o governo vai arrecadar zero, porque a taxa de que ele cobra é 0%. Conforme o governo vai aumentando a taxa, ou seja, a alíquota do imposto de renda efetivo que ele cobra da gente, ele vai tendo um ganho na arrecadação até certo ponto. Depois de um certo ponto, não adianta o governo aumentar a carga tributária,
porque a população vai achar injusta. Os negócios vão começar a fechar, porque a conta não fecha. O Estado, ele entra como sócio no teu negócio. Existem vários estudos que mostram que o Brasil já passou desse ponto aqui. Então, aumentar a carga tributária vai fazer com que a nossa economia arrecade menos. E vai fazer o oposto do que o presidente quer. Não adianta ele achar que aumentar o percentual de impostos vai fazer o governo arrecadar mais. Na verdade, ele deveria flexibilizar para fazer a economia girar mais emprego, mais empresas funcionando. E aí sim, com mais gente consumindo, o Estado vai arrecadar mais impostos. Quando você vai lá na padaria comprar um pão, comprar arroz e feijão, você está pagando imposto. Eu trouxe esse outro gráfico aqui que mostra a nossa bolsa de valores dolarizada nos últimos anos, ó, de 1965 até 2020. E a gente vê que o Brasil, ó, passou 6 anos aqui, multiplicou o capital do investidor por 27. Depois passou 10 anos derretendo aqui de lado. Quem teve paciência de ficar segurando aqui, ó, e aportando, né? Eu não vou vender minhas ações, eu vou comprar mais. Nos próximos 5 anos o patrimônio multiplicou por 12. Aí passou 4 anos caindo de novo. Depois, nos próximos 7 anos, multiplicou por quase 30. E é sempre assim, galera. Por isso que eu aproveito esses momentos de queda que o investidor estrangeiro sai para comprar. Itaú, Banco do Brasil, Klabin, VEG, Ambev, barato, a preço muito mais barato do que deveria. A gente já viu o PL lá, né? Por isso que eu vou seguir mantendo meus aportes e aproveitando os preços que estão. Não vou me desesperar. Ai, mas Diego, qual foi a estratégia que você botou na tua carteira para ela ficar positiva no meio desse maremoto? Então, uma parte da minha carteira é ações do Brasil e FIIs do Brasil, que estão em queda. Olha lá, 5% caindo as ações do Brasil e 4% caindo os fundos imobiliários. Porém, eu tenho, galera, 25% do meu patrimônio em renda fixa, que ela continua subindo, não importa o que aconteça, BDRs americanas, ETF americano e criptomoeda. E olha só, as criptomoedas estão subindo 50%. Meu ETF americano está subindo 23%. As minhas BDRs estão subindo 35%. E a minha renda fixa subindo 7%. Então, por mais que a bolsa brasileira esteja em queda, e eu tô aproveitando agora para comprar mais, o outro lado, o lado da minha carteira no exterior, subiu e subiu muito. Quando o dólar sobe, as BDRs sobem, a ETF sobe, a criptomoeda sobe. E é exatamente esse contrapeso que você deve ter na tua carteira. Se você tá boiando, não sabe investir, ainda começou agora, eu fiz um mini curso grátis que eu deixo sempre aqui no primeiro comentário fixado. Vai lá, assiste para você já pegar o jeito. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar um vídeo aqui, ó, sobre a compra do meu carro e sobre 3 hábitos que vão manter você na pobreza. Eu comprei o carro, vou ficar pobre agora? Ou será que eu fiz do jeito certo? Vai lá e descobre. Te vejo no próximo vídeo. Falou!